Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira live de aquecimento para o intensivo Iluminação na Prática, que vai acontecer semana que vem. Tudo bem com vocês? Digam para mim, por favor, se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem, se está tudo certinho com o áudio e com o vídeo, para a gente começar a nossa live de hoje. Só vou colocar aqui o comentário fixado para todo mundo conseguir se inscrever com facilidade no intensivo. Opa, errei. Vou de novo. O intensivo é meu curso gratuito que vai acontecer na semana que vem, a partir do dia 28, terça-feira, e nele eu vou explicar como você pode desenvolver um projeto de iluminação com segurança, com confiança, sem ter medo de errar, sem ter medo de fazer coisa errada, sem ter medo, sem ter a certeza de que você acertou na quantidade de luz do ambiente, ou se o ambiente vai ficar claro demais ou escuro demais, conseguindo transmitir confiança para o seu cliente na sua abordagem, na sua apresentação, na representação de projeto, fazendo uma especificação de produtos correta, completa, de forma que o cliente não apenas fique satisfeito e feliz com o seu projeto, fique também satisfeito com o seu atendimento e, mais do que isso, que ele fique satisfeito com o resultado que ele vai ter ali na obra dele. Então, é um curso muito completo, são 4 dias, tá? Depois da primeira aula, você já tem resultados concretos e informações completas suficientemente boas e aprofundadas, de forma que você já consiga fazer alterações, ajustes e melhorias nos seus projetos a partir da primeira aula. Com o curso completo, então, você realmente vai ver uma grande transformação. E ele é totalmente gratuito, tá? Começa na terça-feira, dia 28. São 4 dias. Vai ser terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e depois no domingo. Todos esses dias, às 19h07, no meu canal do YouTube. O ideal é que você se inscreva para o curso. Você precisa se inscrever. É só você digitar aí no seu navegador jupasqualine.com, tal qual está no comentário fixado aí na sua tela, ou então você também pode clicar no link que está na minha bio, ali já faz a inscrição completa. Então você já consegue, deixa ali seu nome, seu e-mail, e você também consegue entrar no grupo de alunos do WhatsApp, e ali no grupo é até melhor, né, porque a gente consegue fazer uma comunicação mais rápida, mais ágil, e a gente vai mandar os temas das aulas, materiais complementares, toda a programação do evento, tá? Fica tudo certinho, tá bom? Essa live, Anne, fica aqui, fica gravada, todas essas lives aqui que acontecem essa semana ficam gravadas aqui no meu perfil do Instagram. Então você consegue assistir aqui ao vivo, claro que aqui ao vivo é muito mais interessante, né? É mais rico, porque a gente consegue trocar informações, mas também você consegue depois assistir aqui no perfil, tá? Todos os dias estão ficando salvos. A Paola está perguntando se o intensivo da semana que vem vai ficar gravado. Vai ficar gravado por alguns dias, tá, Paola? O replay vai ser liberado. Então, mesmo que você não consiga participar de um dia ou outro, faça a sua inscrição, porque aí depois você recebe no e-mail o link para você assistir a gravação da aula, tá bem? Você consegue sim. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Oi, Silvia, bom dia, obrigada. Gustavo, bom dia. Paola, tô vendo aqui o pessoal que já me respondeu. O pessoal que tá chegando agora, bom dia. De nada, Paola. Vamos lá, então. Então, esse é o intensivo que vai acontecer na semana que vem. E essa semana está acontecendo, eu estou fazendo essa série de lives, que são as lives de aquecimento para o intensivo. Acontecem todos os dias, às 9 horas da manhã. A gente teve live ontem, teve segunda-feira. Se você perdeu, não tem problema. Bom dia, Antônia. Se você perdeu, não tem problema. Elas ficam salvas aqui no perfil, como eu comentei agora há pouco. E a gente vai estar tendo live hoje, também tem amanhã e sexta-feira. O objetivo dessas lives, elas não substituem o intensivo, tá? De maneira alguma. Mas o objetivo é abordar temas
um pouco mais curtos e de uma forma que eu consiga aprofundar e você chegue na semana que vem com já mais bem preparado, para que você consiga na semana que vem ter um melhor aproveitamento do intensivo. O objetivo é esse. Por isso que eu estou falando então sobre temas específicos. Eu falei sobre os 3 fundamentos da iluminação, sobre as 3 formas de você... Ontem eu falei sobre as 3 etapas do projeto de iluminação para você ter um projeto consistente, interessante no fim. Hoje eu vou falar sobre temperatura de cor e a gente ainda tem mais 2 temas aqui ao longo dessa semana. Amanhã eu vou falar sobre... Hoje eu vou falar sobre luz fria ou luz quente na cozinha, hoje. Amanhã eu vou falar sobre como conciliar diferentes temperaturas de cor em um mesmo ambiente. E sexta-feira eu vou falar sobre os impactos da falta de conhecimento em iluminação. São temáticas bem importantes que uma vai complementando a outra, né? Se você está acompanhando aqui a semana, você já percebeu isso. Por isso que é importante que você assista a todas as aulas. Oi, Cléo, bom dia. Então é isso daí, tá? Hoje a gente vai falar sobre luz fria ou luz quente na cozinha. E por que eu escolhi esse tema, né? Esse é um tema que é polêmico por si só, né? Porque muitas pessoas têm como uma regra, né? Que cozinha, mesmo cozinha residencial, tá? Que eu tô falando especificamente de cozinha residencial. Que cozinha residencial precisa utilizar luz fria. E eu gosto de falar aqui sobre isso no perfil, porque eu acho que é importante tirá-los do lugar comum, tá? É importante que a gente saia dessa caixinha que alguém nos colocou e comece a olhar as coisas a partir de uma diferente perspectiva. A pior coisa que a gente pode fazer é desenvolver projeto de uma forma que você só replica o que alguém te disse, né? Você leu em algum lugar que precisa ser daquela determinada forma e você simplesmente replica aquilo. O que é importante, né? O que é essencial, eu diria, é que a gente tenha domínio sobre esse assunto, sobre os assuntos relacionados ao projeto, para que você entenda tudo que tem por trás de cada assunto e possa tomar as suas próprias decisões projetuais, possa ter total domínio do assunto e também do seu projeto, né? Até porque dessa forma você consegue transmitir para o seu cliente de uma forma muito mais segura e transmitir essa confiança também para ele de que esse projeto está sendo feito por um profissional que sabe do assunto, um profissional que realmente vai conseguir ajudá-lo. Não é um profissional que simplesmente está fazendo um negócio ali com insegurança, não tenho certeza se vai dar certo, mas vamos lá, vai, né? Não é esse o objetivo. Então, eu já tinha pensado em falar sobre isso aqui, porque é um tema que vira e mexe eu faço posts aqui no perfil, inclusive tem um post que eu fiz recentemente, e é muito frequente virem pessoas nos comentários me atacar, brigar comigo, tem gente, né, que sempre extrapola a internet, né, não tem jeito, mas o pessoal fica bravo realmente quando eu digo que a gente não precisa obrigatoriamente usar luz branca na cozinha, porque essa é uma crença que está tão arraigada, tão enraizada no imaginário comum que as pessoas não aceitam o contraditório. E eu quis abrir essa live justamente para falar sobre isso. Então eu vou falar mais ainda sobre esse tema, que hoje vou entrar nesse tema e abordar algumas perguntas que são bem frequentes quando eu trago esse assunto. E claro, se você tiver perguntas, também deixa aí, você pode deixar nos comentários, mas o ideal que fica mais fácil para mim, se você puder, é colocar nesse ícone que está na sua tela, onde tem um pontinho de interrogação, você deixa a sua pergunta aí, depois eu consigo acessá-la de uma maneira muito mais fácil e rápida, eu não perco, né? Quando ela está aqui nos comentários, ela vai subindo, eu corro o risco de perder essa pergunta. Então, vamos entender primeiro o que há por trás dessa história de luz quente e luz fria, tá? Por que isso é dito, né? Que a gente precisa ter a luz fria na cozinha. Isso tudo está baseado no nosso ciclo circadiano. O que é ciclo circadiano? É o ciclo biológico pelo qual o nosso corpo passa ao longo de mais ou menos 24 horas. E esse ciclo biológico está relacionado a controle de temperatura do organismo, ao nosso metabolismo, à produção hormonal, várias coisas que vão manter o nosso organismo organizado, vamos dizer assim, funcionando corretamente. Esse ciclo circadiano é regido por uma série de fatores externos, dentre eles o mais importante é a iluminação.
Por que dizem que é tão importante a gente se expor à luz natural, né? Estar em áreas externas? Não é só para a gente receber vitamina D aí, né? Produzir vitamina D no nosso organismo, mas é também por conta do nosso ciclo circadiano. Então, de que forma que ele interage com a luz natural? Quando a gente acorda, quando o sol nasce, né, lá às 5, 6 horas da manhã, esse sol está com uma temperatura de cor bem baixinha, ou seja, ele está bem amarelinho e ele tem uma intensidade bem fraca, certo? Ele está bem fraquinho. Ao longo da manhã, ele vai ganhando intensidade, ele vai ficando cada vez mais forte e ganhando também temperatura de cor. Ele vai ficando com uma temperatura de cor mais alta ou mais fria. Então, de manhã cedinho, ele é bem amarelinho. No meio da manhã, ao meio-dia, ele tem uma luz bem branca, né? Depois, ao entardecer, ele vai perdendo intensidade, né? Ele vai ficando mais fraquinho e também vai perdendo temperatura de cor. Ele vai ficando cada vez mais amarelinho de novo. O nosso organismo se relaciona com isso. Então, a produção hormonal do nosso organismo, ela vai funcionar de acordo com a luz natural. De manhã, a gente começa a produzir o cortisol, que é o hormônio que é considerado, chamado de hormônio do estresse, ou seja, ele é o hormônio da ação, né? E esse cortisol, ele vai sendo produzido porque a gente está sendo submetido gradativamente a uma temperatura de cor cada vez mais fria, uma intensidade cada vez mais alta. Ou seja, o nosso corpo entende que está dia, que está na hora de eu agir, que está na hora de eu trabalhar. E por isso ele produz o cortisol e para, né, a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, do descanso, apelidado de hormônio do sono. À tarde, quando a temperatura de cor do sol vai caindo, a intensidade também vai caindo, o nosso corpo vai entendendo que está chegando a hora de ir descansar. Está se aproximando o momento que eu vou parar de trabalhar e vou descansar. Então, o que o nosso corpo faz? Ele entende, né, através dessa alteração da luz natural, e ele vai reduzindo a produção de cortisol e começando a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, que faz com que a gente descanse. Muitas pessoas que sofrem de insônia, tomam comprimidos de melatonina para conseguirem dormir bem. Então, isso mostra, né, como tem essa relação. Então, é dessa forma que está relacionado. Então, o que se tem como regra, padrão estabelecido? Que a temperatura de cor fria, né, na luz artificial, agora eu digo, a gente usa para ambientes de trabalho, ambientes em que eu preciso de foco, de concentração e de trabalho, e está correta a relação. E a temperatura de cor quente eu utilizo para ambientes de descanso, para um quarto, para o local em que eu vou relaxar, alguma coisa do gênero, que também está correta a relação. Porém, quando a gente fala então, o que é pensado, né? Cozinha vai utilizar a luz fria e ponto final. Só que, lembra que sempre eu falo aqui no perfil sobre sensações, sobre atmosferas, sobre criar ambiências. Não se trata, a iluminação não é uma coisa absolutamente exata, né? Ela está baseada, todo o projeto ele está baseado em questões subjetivas do projetista e subjetivas do próprio cliente que vai usufruir daquele espaço. A gente não pode fazer iluminação de uma forma superficial. A gente precisa mergulhar, né, para mais fundo ali do que a superfície para fazer alguma coisa que seja verdadeiramente diferenciada. E sair dessa coisa do Ctrl+C, Ctrl+V, que eu costumo brincar, dos projetos de só replicar outras coisas ou replicar coisas que você vê aí outras pessoas dizendo. Então, quando a gente fala em cozinhas, existem dois cenários que são absolutamente diferentes, que é a cozinha residencial e a cozinha industrial. Numa cozinha residencial, vou começar pela cozinha industrial. A cozinha industrial é um ambiente em que muitas pessoas trabalham ao mesmo tempo. Pensa numa cozinha de hotel, uma cozinha de uma fábrica, alguma coisa desse tipo. É uma coisa que muitas pessoas trabalham ao mesmo tempo. Estão com pressa, né? Tem tempo para fazer as coisas. Então tem uma pessoa passando, correndo daqui para lá com uma coisa quente, daqui para lá com uma coisa cortante, ou com um prato que está sendo montado. As coisas precisam ser feitas de uma forma muito rápida, né? Em um ritmo frenético. Tem alguém lá que é o chefe que está orquestrando tudo isso.
e tá mandando as pessoas. Então é um local de muito foco, muita concentração, um ritmo acelerado, que ali realmente a temperatura de cor não pode ser outra senão uma temperatura de cor fria, porque é esse ritmo que a gente quer estabelecer na cabeça ali das pessoas, das pessoas que estão trabalhando, para que se tenha um resultado satisfatório, para que as pessoas estejam submetidas a um ambiente que também seja adequado para o nível de foco e concentração que elas precisam ter naquele momento. Agora, você imaginou uma cozinha industrial, né? Uma cozinha que tem todo esse ritmo. Uma cozinha residencial tem um ritmo parecido com isso? Não é nem de perto parecido, é completamente diferente. Por mais que você vai cozinhar em mais pessoas, né? Vai cozinhar ali com as pessoas da sua família, com seus amigos, o ritmo é diferente, a gente faz as coisas de maneira muito mais devagar, muitas vezes é uma pessoa cozinhando sozinha, outras vezes tem uma pessoa cozinhando e todo mundo ali batendo papo em volta, tomando alguma coisa e conversando. É um ritmo muito mais lento, né? Mesmo que você vá fazer a comida, que seja domingo, e você vai fazer a comida para toda a sua semana. Você tá ali, né? Você vai picar isso, depois você vai fazer aquilo. É um ritmo diferente, é um ambiente diferente. Além disso, a cozinha residencial, a gente não pode olhar para esse ambiente só do ponto de vista de trabalho, que é um trabalho sim e precisa ser considerado como tal, mas a gente também precisa olhar para o aconchego, para a criação da ambiência, para o acolhimento e também para sofisticação, se esse for o seu desejo. Porque a temperatura de cor quente, ela empresta esse ar, essa atmosfera de mais sofisticação para o ambiente. Então, isso também vai ser bem importante nesse caso. Agora, então, o que significa isso? O que eu estou querendo dizer? Que numa cozinha residencial, sim, você pode usar temperatura de cor quente. Apesar de ela ser um ambiente de trabalho, ela é um ambiente de trabalho que tem um outro ritmo, uma outra configuração do que uma cozinha industrial. Agora, eu estou dizendo que numa cozinha residencial você pode ter uma cozinha escura? Em absoluto. Eu estou dizendo que uma cozinha residencial você pode ter uma iluminação feita de qualquer jeito? Muito menos. É exatamente o contrário. Quando a gente está fazendo um projeto de uma cozinha, qualquer que seja essa cozinha, pelo fato dela ser um ambiente de trabalho, significa que eu preciso ter a quantidade certa de luz, ou seja, eu preciso de 500 lux na área de trabalho, pelo menos, e na área geral de circulação eu posso ter 300 lux, ou senão eu posso ter 500 lux na cozinha geral. Significa que eu preciso ter uniformidade no plano de trabalho, ou seja, eu não posso usar qualquer tipo de fonte de luz, aquelas fontes de luz que ficam focos marcados, né, com luz e sombra bem marcada. Isso também não é adequado. Isso é muito importante, isso é essencial, que a gente está falando na característica dessa iluminação. Agora, a temperatura de cor não vai ser determinante neste ambiente. Então, eu devo ter iluminação, a quantidade de luz correta, eu devo ter a iluminação feita da forma correta, homogênea, como tem que ser, mas a temperatura de cor pode sim ser uma temperatura de cor quente. Isso significa que eu não vou conseguir ver bem as cores dos alimentos? Isso muita gente confunde. Temperatura de cor com IRC. Temperatura de cor é a tonalidade da luz, ou seja, se essa luz vai ser mais amarela, se essa luz vai ser mais branca, se essa luz vai ser tão branca que é até azulada, algumas vezes numa temperatura de cor muito alta. Agora, IRC é outra coisa, não está diretamente relacionado. IRC é o índice de reprodução de cores, ou seja, é o índice que mostra o quão bem uma fonte de luz reproduz as cores daquilo que ela ilumina. Se eu tiver uma fonte de luz, uma temperatura de cor branca, tá? Com um baixo IRC, você não vai enxergar as cores dos alimentos. Não tem nada a ver com a temperatura de cor. Eu posso ter temperatura de cor com eu posso ter fontes de luz com alta temperatura de cor ou baixa temperatura de cor, e as duas vão existir em versões que vão ter um alto IRC ou um baixo IRC. E o baixo IRC tanto faz a temperatura de cor. O seu resultado vai ser lastimável, você não vai enxergar nada. Teve uma menina que ficou brigando comigo num comentário falando, mas como que eu vou dourar uma cebola se eu não consigo ver a cor dos alimentos? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra.
E muitas pessoas simplesmente não aceitam, nem tentam se abrir para entender isso. É uma questão técnica, não é uma opinião, gente. Então, a temperatura de cor não está relacionada nesse caso. Você pode sim ter luz quente na cozinha. O que você não pode ter aí de forma incorreta na cozinha é a quantidade de luz errada, é ter, como eu disse, né, não ter uniformidade, ter contrastes. Agora, temperatura de cor, sim, você pode ter luz quente na cozinha. Nos meus projetos residenciais aqui, em sua maioria, bom, os projetos residenciais, basicamente, eu vou fazer com temperatura de cor quente na casa toda, tá? Salvo uma ou outra exceção. Em sua maioria, eu faço com 2.700 Kelvin na casa toda, inclusive na cozinha, ou, se não, em alguns casos, eu faço com 3.000 Kelvin. Via de regra, né? Claro que tem aí as exceções. E fica ótimo, fica muito bem feito, porque eu sempre vou olhar para a quantidade de luz, para ter uma luz uniforme, prestando atenção no posicionamento dessa fonte de luz, que tipo de fonte de luz que eu vou usar. Eu faço cálculo no projeto de iluminação, não é um projeto feito só com sensibilidade, porque eu acho que aquela fonte de luz vai ficar boa ali. Então, tudo tem uma ciência, tem um estudo a ser feito por trás, não é feito com base em achismo. E aí, é claro, eu tenho um resultado muito bom, eu tenho um nível de iluminação adequado, temperatura de cor, claro, pode ser quente. Agora, se tiver um produto inadequado, posicionado de forma errada, com pouca luz, aí não tem milagre, né? Realmente você vai ter um problema, seja qual for a temperatura de cor, tá? Aí, quando eu falo sobre isso, geralmente vem duas dúvidas. Eu vi alguém comentou aqui para cima, acho que já passou faz um tempo, mas comentou rapidamente que teve uma certa discussão com o marido, né, a respeito disso. Então, é uma questão mesmo bem real, né? Como abordar isso com o cliente ou negociar isso aí dentro da sua casa, né? Se a pessoa te pede ou te diz que prefere usar luz fria, o ideal é argumentar com essa pessoa, exemplificando, né, mostrando todas essas questões que eu expliquei para você agora. Por isso que ter o domínio sobre o assunto da iluminação é essencial, porque você vai conseguir ter toda essa conversa, né, ter todos esses argumentos para explicar para o cliente, para o seu familiar ou para quem quer que seja. O ideal, então, é argumentar. Outra sugestão que eu te dou é usar fotos de bons exemplos de cozinha iluminados com luz quente. Isso com certeza vai ajudar no processo, porque a pessoa vai ver que você está bem embasada, que você está bem segura e que você tem provas de que aquilo funciona. É claro que é desconfortável, né? Você tem que ficar provando, mas isso cabe a nós enquanto profissionais, né? Fazer essas sugestões para que fazer essas sugestões da maneira mais embasada possível para que você consiga transmitir essa confiança para o cliente e para que ele compre a sua ideia. É diferente de você forçar o cliente a fazer o que você quer. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é você mostrar para ele que aquilo funciona, tá? Você não vai impor a sua vontade, você não vai brigar com o cliente de forma alguma. Se ele quiser, tá bem, fazer o quê? Né? Se ele insistir naquele assunto, mas você já mostrou, você já argumentou, você já provou com fotos. Se ele fizer questão, aí realmente a casa é dele, né? A gente não tá aqui para impor a vontade para ninguém. A live fica gravada assim, tá, Zenaide? Vai ficar gravada aqui no perfil. Então, se por acaso ele impuser isso, ele falar, não, realmente eu não aceito, eu não quero luz quente de jeito nenhum, tá bom, não vamos brigar por causa disso. Mas o que eu te sugiro é que você pode fazer duas coisas aqui, tá? Uma das coisas é você sugerir utilizar luz neutra ao invés de luz fria, que já é uma temperatura de cor bem menos agressiva visualmente do que a luz fria, porque a luz fria realmente ela é muito... ela não é aconchegante, né? Ela não transmite essa coisa do aconchego, do acolhimento. Então, ela acaba sendo agressiva em algum nível. Por isso que nesse caso, eu sugiro utilizar a luz neutra como um ponto aí de negociação, um ponto no meio do caminho de negociação. Pode ser uma boa alternativa. Agora, se for um ambiente, especialmente se você estiver falando desse projeto num ambiente que é integrado, né, sala com cozinha, com sala de jantar, etc., mesmo que você use luz neutra, você vai ter ali um choque, porque quando tem temperaturas de cor diferentes em um mesmo ambiente, isso não fica
harmonioso, né? Acaba ficando contrastante, ele não fica interessante. Então, a minha sugestão nesse caso, se for um ambiente, especialmente se for um ambiente integrado, é você utilizar um circuito de acendimento diferente para a temperatura de cor mais fria que o cliente vai utilizar. Então, eu utilizaria, por exemplo, eu estou fazendo a iluminação da sala, da cozinha, tá tudo num ambiente só. Eu faço tudo com luz quente, claro que isso é negociado com o cliente, né? Faço tudo com luz quente, mas a luz na área de trabalho da cozinha, que é aquela iluminação que a gente vai fazer dedicada para o balcão de trabalho, você coloca ali uma luz neutra, por exemplo, e com um comando de acendimento separado, com um botão separado. Então, se o cliente não estiver picando as coisas, fazendo ali, realmente cozinhando, só estiver na cozinha interagindo com as pessoas, tomando um vinho enquanto a comida fica pronta, sabe? Não precisa ligar essa luz. E aí fica apagada e fica só com a luz quente do ambiente junto com a sala, que isso vai ficar muito mais harmonioso, esteticamente fica muito mais interessante, tá? Então é a minha sugestão aí, encontrar o ponto de equilíbrio, como o Edivaldo bem lembrou, eu tinha perdido essa expressão, encontrar o ponto de equilíbrio, que pode ser utilizar a temperatura de cor neutra, ou também trabalhar com um circuito de acendimento separado para essa luz de trabalho, tá? Eu vou falar bastante sobre essa questão de comando de acendimento, sobre alternativas para iluminação de cozinha. Eu vou falar sobre bastante disso no intensivo que vai acontecer na semana que vem, a partir do dia 28, terça-feira. Então não deixe de se inscrever, o link está aí o site está aí no comentário fixado, é jupasqualini.com, mas também o link está no meu perfil, na minha bio, tá? O link clicável está ali, não deixa de participar. E por fim, o segundo ponto que muitas pessoas trazem as dúvidas é sobre medo de acidentes que podem acontecer na cozinha. Muitas pessoas associam isso, né? De luz quente vai ser um ambiente que vai me trazer acidentes. E aí a gente precisa separar isso muito bem. Os acidentes vão acontecer numa área que está ou com uma iluminação ruim, ou numa área que tem sombra, ou que tem contraste muito grande, ou que a pessoa é ofuscada e ela não consegue ter uma boa visualização, né? Isso sim está relacionado ao acidente, não temperatura de cor. Novamente, luz quente não é sinônimo de ambiente escuro. Luz quente é sinônimo de luz quente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ambiente escuro você vai ter independentemente da temperatura de cor, se não for feito um cálculo, sombras e contrastes e ofuscamento, você vai ter independentemente da temperatura de cor, se essa iluminação for mal planejada. Eu acabei de fazer um projeto de um escritório que tem 500 lux de nível médio com 3.000 Kelvin de temperatura de cor. E tá ótimo, está perfeito. Eu visitei o escritório pessoalmente, depois que ficou pronto, está perfeito. Eu trabalhei lá durante alguns dias, está muito bom. Então, a depender do seu conceito, a depender da situação, a depender de todo o cenário que tem ali por trás do projeto, você pode sim usar temperaturas de cor de uma maneira mais personalizada, de acordo com o teu projeto, com a tua situação, desde que você tenha a luz certa no local certo. A luz esteja da maneira adequada, tá? Então não tenha medo, não significa que vai causar acidentes, não significa que não vai ver a cor dos alimentos, não significa que vai estar mal iluminado, muito pelo contrário. A gente tem exemplos belíssimos de iluminação com temperatura de cor quente, feita em cozinha, que fica perfeita, tá? Deixa eu ver aqui, acho que passaram 2 perguntas. Arquidesigner Porto fala, uma clínica de procedimentos eu coloquei 4.000, porém tem 2 clínicas para ficar quadro. Elas podem ser amarelas? 2 críticas para focar no quadro. Elas podem ser amarelas? Olha, eu sugiro que você mantenha 4.000 Kelvin, porque foi o que eu comentei, quando você tem temperaturas de cor diferentes, ela fica um pouco, não fica harmonioso no ambiente, acaba ficando esquisito. Sabe, dá aquela sensação de que foi feita a manutenção e compraram a lâmpada errada? Essa sensação que dá. Então, eu sugiro que você mantenha 4.000 Kelvin, mas você faça uma iluminação de destaque e vai ficar muito bonito, tá? Como são quadros, utiliza um IRC mais elevado, IRC de 95, para valorizar essas cores, vai ficar muito bonito.
pode ficar tranquila, você não precisa usar a luz quente nesse caso. Eu acho que é mais importante nesse caso você manter a coerência do espaço e a harmonia do que você usar a luz quente no quadro, tá? A Lara fala, Ju, em espaços comerciais muitas vezes sinto a necessidade de usar duas temperaturas, principalmente quando é integrado, fico com essa insegurança de misturar as temperaturas. Justamente, Lara, é isso que eu estava comentando. Via de regra, não vai ficar muito harmonioso. A depender da situação, se realmente for necessário, você pode trabalhar com duas temperaturas, mas o que eu sugiro é que sejam temperaturas que não sejam tão distintas. Mesmo 3.000 Kelvin e 2.700 Kelvin, se você coloca lado a lado, você consegue perceber a diferença, tá? São temperaturas de cor numericamente muito próximas, mas quando você olha, é perceptível a diferença. Então, eu aconselho que, se você for usar temperaturas de cor distintas, utilize pensando em momentos de acendimento diferentes. Se ela for ficar acesa toda junta, não faz muito sentido. Se tiver momentos de acendimento diferentes, e coloque isso, separe isso em circuitos, em comandos de acendimento diferentes. Isso vai ficar legal, tá bom? Imagina, obrigada. Tá bem, acho que eu respondi as perguntas. Se tiverem mais perguntas, podem ir mandando aqui, tá bem? Então, gente, não se esqueça, sempre fique com isso em mente, tá? Todas essas questões relacionadas, é bem importante pensar em tudo isso e ter isso muito claro na cabeça e justamente sair da caixinha, pensar de uma forma diferente. Imagina, Lara, pensar de uma forma diferente e conseguir pensar verdadeiramente de uma forma personalizada para o seu projeto. É isso que vai fazer com que seu projeto fique incrível, fique diferenciado. E no intensivo que eu vou fazer na semana que vem, eu vou mostrar ao vivo uma transformação de um projeto simples, um projeto com erros, um projeto com problemas, e num projeto incrível, somente mudando a iluminação. Eu vou destrinchar muito mais esse assunto que a gente falou aqui na live de hoje e outros assuntos, que vai ser um curso intensivo, como o próprio nome diz, e bem aprofundado em iluminação, tá? O Diogo pergunta, sendo assim, não tem problema usar 2.700 num espaço aberto, sala e cozinha? Não, não tem problema, tá, Diogo? Claro que se você tiver um espaço aberto, a sala você vai trabalhar com um nível de iluminação mais baixo, a cozinha você vai trabalhar com um nível mais alto, né? Existem essas diferenças. Ontem, à tarde, eu dei uma aula no YouTube, que foi uma aula em que eu mostrei os 6 projetos que ganharam como os melhores projetos de iluminação residencial de 2022. Eu mostrei esses projetos e fui explicando e abordando cada um deles. Um desses projetos, se eu não me engano, era o segundo ou o terceiro, tem uma iluminação de luz quente que tá uma coisa maravilhosa, tá tecnicamente correta e dá para ver claramente ali que é luz quente. Então dá uma olhadinha nessa live, tá disponível no meu perfil do YouTube, vai ficar disponível somente por uma semana, mas você consegue ver ali alguns exemplos bem legais, tá? O Edivaldo lembrou bem. A iluminação do seu apartamento, quando você vai nos mostrar, Edivaldo, dá pra ver que eu ainda tô mudando, né? Não sei se vocês conseguiram ver que o cenário aqui já mudou, então o escritório eu consegui deixar... estou aos poucos melhorando, ainda falta, vai entrar um quadro aqui, a gente vai mexer na iluminação, então estou mexendo nas coisas aos poucos. Ainda não mostrei porque ainda não ficou 100% pronto, mas pode deixar que eu vou mostrando aqui para vocês ao longo da transformação. Aqui o escritório eu vou mostrar o antes e o depois. O problema é que não é só a iluminação, né? A gente está mexendo em muitas coisas juntas, então acaba ficando um pouco mais demorado. Mas eu vou mostrar aqui, pode deixar. Eu sei que eu tô devendo isso para vocês. Então é isso aí, gente. Terça-feira que vem começa o intensivo, dia 28, às 19 horas e 7 minutos, no meu canal do YouTube. Clica no link da minha bio para você se inscrever e também você pode inscrever no seu navegador jupasqualine.com, tá bom? Você deixa ali seu nome, seu e-mail, você já recebe por e-mail a programação do evento e todas as informações, e você também pode entrar no grupo de alunos do WhatsApp, onde você vai receber os links das aulas, os nomes das aulas, e todo mundo que tiver inscrito no evento vai receber os materiais que forem apresentados durante as aulas, então vale a pena, tá? Lembrando que amanhã de manhã a gente tem outra live, às 9, novamente, vai ser sobre como conciliar diferentes temperaturas de cor em um mesmo ambiente.
Então eu vou pegar esse assunto que a gente falou hoje, vou falar com mais profundidade, trazer outros exemplos, acho que vocês vão gostar. Não deixem de participar, tá bem? A gente tem um encontro amanhã cedo, então, muito obrigada pela presença de todos vocês e até lá. Tchau, tchau!